Amados e queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero cumprimentá-los a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz habite, que esta paz continue, que esta paz permaneça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus amados, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 15, está escrito: E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, lhes agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus lhes perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Glória a Jesus. Eu quero, meus amados, em primeiro lugar, pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero pedir ao Deus eterno que abençoe a sua vida e que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres para juntos meditarmos na palavra de Deus. Meus amados, os versículos em que lemos nesta oportunidade nos mostra a cura de 10 leprosos. 10 leprosos suplicaram, 10 leprosos clamaram, 10 leprosos pediram ao Senhor que os curassem da sua lepra. Jesus o atendeu. Jesus o curou todos os 10. Mas somente este estrangeiro, este samaritano, voltou para agradecer a Deus pelo milagre que recebera. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, trazendo para os nossos dias, quantos de nós, muitas vezes, nos tornamos infiel a Deus? Quantos de nós, muitas vezes, somos ingratos a Deus? Por quê, irmão? Tantos milagres que nós já recebemos do Senhor. Quantos livramentos, se você parasse para analisar, se você pensasse, se você tivesse olhos altivos para ver, louvado seja o nome do Senhor, para perceber o tanto quanto o Senhor tem sido fiel para conosco, e mesmo assim a gente se tornamos ingrato. Às vezes nós só queremos pedir. Muitas vezes nós clamamos, pedimos e o milagre acontece. Mas na hora de agradecer, a gente às vezes se nega. A gente às vezes se oculta em agradecer por tantos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos, à luz da Bíblia, que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus tem o diálogo com a mulher samaritana, ele pede a ela que desse de beber, o argumento dela foi: tu sabes que os judeus não se dão com os samaritanos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós percebemos que os judeus e samaritanos não se comunicavam, não se davam bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este samaritano, após ter sido curado,
após receber o milagre que tanto precisava, que tanto necessitava, voltou e agradeceu ao Senhor pelo milagre que recebeu. Queridos, que sejamos mais gratos a Deus. Às vezes a gente não entende porque muitas pessoas são abençoadas, porque muitas pessoas prosperam na vida material, na vida espiritual, louvado seja o nome do Senhor, e muitos deles não servem a Deus, mas têm um coração agradecido. Louvado seja o nome do Senhor. Este samaritano aqui voltou, louvado seja o nome do Senhor, voltou à presença do Senhor nosso Deus e chega perante o Senhor Jesus, agradece, se curva, se prostra de joelhos perante a presença do Senhor e agradece ao Senhor pelo milagre que recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia descreve que este homem não era judeu. Este homem era samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, pertencia a uma outra nação, um outro povo. Louvado seja Deus. Mas teve a sinceridade, teve a lealdade, teve a disposição de agradecer ao Senhor pelo milagre que recebeu. É aquilo que eu já disse e vou voltar a dizer. Quantos de nós, queridos, somos ingratos? Porque quantos livramentos? No momento em que a gente só nos deitamos e levantamos, respirando este ar que o Senhor nos dá todos os dias, nós temos motivos suficientes para agradecermos a Deus por tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós deitamos e levantamos e nem agradecemos a Deus pela noite que o Senhor nos tem dado. Querido, às vezes o ser humano ele se torna infiel. Por quê? Porque a gente às vezes só pede. A gente só pede, na hora de agradecermos, a gente é ruim para agradecermos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, o versículo de número 15 nos diz o seguinte: e um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Eu lhe faço uma pergunta. Quantos cultos em ações de graça você tem dado a Deus pelos benefícios que você recebeu? Bendito seja o nome do Senhor. Quantos momentos você tem se prostrado, você tem parado para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida? Pelos livramentos, os teus olhos não contemplam. Você às vezes tem um raciocínio tão curto que não dá para entender, que não compreende. Os teus olhos estão tão vendados que você não tem olhado ao seu redor e não tem visto, parado para analisar quantos livramentos o Senhor tem te dado. Bendito seja Deus. Este samaritano aqui foi, mas ele voltou, glorificando a Deus. Queridos, nós temos motivo suficiente para louvarmos a Deus, para prestar a nossa adoração a Deus, para louvarmos a Ele na beleza da sua santidade, pelos momentos, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos motivo de agradecermos a Deus todos os dias, ao deitar e ao levantar. Louvado seja o nome do Senhor pelos milagres que Deus tem operado em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor.
Esse samaritano aqui foi, mas no momento que recebeu a cura. Tem muitas pessoas que só quer pedir e receber. Tem muitas pessoas que só quer a bênção, mas na hora de agradecer a quem abençoou, ele se nega, ele se oculta. Louvado seja o nome do Senhor. E não é desta forma. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas devem ser feitas. Eu sempre digo que a boca que pede é a mesma que deve agradecer. A, a árvore, a árvore que esquece das suas raízes, logo está podre, queridos. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, meus amados, este samaritano pediu, recebeu, mas voltou para agradecer. E isso alegra o coração de Deus. Quando você recebe um benefício da parte do Senhor, quando você recebe um milagre da parte de Deus, você deve agradecer, para que outras pessoas também possam perceber o tanto quanto Deus é fiel para com as nossas vidas. Nós somos infiéis, isso a gente sabe. Nós somos, às vezes, negligentes. Muitas vezes, nós nos tornamos infiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, querido, ele permanece fiel. Ele é fiel em todo tempo para conosco. O samaritano foi, mas voltou, dando glória a Deus em alta voz, ou seja, de coração agradecido. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega perante ao Senhor, ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus, sinal de reverência. Ele estava agradecendo, ele tinha voltado para agradecer ao Senhor pelo milagre que recebeu, se prostra, se curva, se humilha em sinal de reverência ao nosso Deus, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e o versículo faz questão de dizer que ele não era judeu, ele era samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pertencia a outro povo, ele pertencia a outra nação. Às vezes a gente não compreende porque muitas pessoas que não servem a Deus, que não serve uma denominação, é tão abençoado. E por que a gente, às vezes, que todo dia está na casa de Deus, está congregando, a gente, às vezes, não é tão abençoado, queridos? É por causa da nossa falta de humildade. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por que muitas pessoas, às vezes, pedem e não recebem? Não desfrutam da bênção. É por causa da sua infidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes Deus nos abençoa, porque como Ele é bom e é misericordioso, nós recebemos coisa que nós não somos dignos, amados, de recebermos. Mas pela fidelidade do Senhor, Ele nos dá, Ele nos concede a bênção, Ele nos abençoa. Louvado seja Deus. Não é porque a gente é perfeito, que perfeito só Deus. Não é porque nós somos dignos de receber. Não, queridos. É pela bondade, é pela fidelidade do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A gente chega a receber algo que nós não temos capacidade suficiente, mas o Senhor nos abençoa. Por isso que é necessário agradecermos. Por isso que é necessário sempre estarmos gratos ao Senhor.
pois a Bíblia nos faz questão de dizer que este que volta para agradecer era samaritano. Em outras traduções está estrangeiro, não era povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, o próprio servo de Deus, ele se torna infiel, porque recebe do seu Senhor e não agradece, não glorifica a Deus. Se você parar para pensar, quem sempre agradece a Deus são as pessoas que não servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São as pessoas que ainda não fizeram a sua confissão de fé, são as pessoas que mais são gratos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando de salvação, estou falando de agradecimento. A gente que é servo de Deus, queridos, nós somos ruins. A gente pede a vida inteira, o ano inteiro. A gente pede e a gente recebe. Mas na hora de agradecer, só a misericórdia de Deus, queridos. Só a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Fica aí a reflexão. Não foram 10? Não eram 10 os que estavam leprosos? Cadê os 9? Que não voltaram para agradecer a Deus pelo milagre que receberam? Somente este samaritano é que fique para nós analisar. Somente o samaritano voltou. Somente o samaritano, que era de outro povo, que era de uma outra nação, voltou para agradecer a Deus. Por que os outros 9 não voltaram? Fica aí a pergunta no ar. E eu quero encerrar esta breve mensagem. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua casa, que você fique na paz do Senhor e que tenha um coração grato a Deus. Que agradeça a Deus todos os dias pelo que Ele tem feito na sua vida. Deus abençoe.